Esse vídeo não é recomendado em caso suspeito de fanatismo religioso. Hoje você vai compreender sobre a marca da besta. Este é um entendimento sobre a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Afinal, Jesus Cristo falava sobre as coisas espirituais. Óbvio que tem outros entendimentos, óbvio que tem pessoas que chegam em outros entendimentos, mas através da sã doutrina de Cristo, você consegue entender sobre a marca da besta numa profundidade muito maior. Então eu vou ler o versículo do Apocalipse e durante esse processo de vídeo eu vou explicar passo a passo cada passagem para você. E se você se comprometer a assistir até o final, você vai entender sobre a marca da besta num conceito muito mais amplo e é muito forte isso. Provavelmente você não vai ser enganado pela serpente. Então a escolha é tua de adquirir conhecimento ou não. Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 16 ao 18. Eu vou ler e cada trecho desse vídeo eu vou explicar para você. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, quem é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 ao 18. Vamos explicar um pedaço por pedaço, para você poder entender que Cristo falava sobre as coisas espirituais. Vamos falar sobre o número da besta, para você poder ter uma amplitude maior de entendimento, tá? É dito em Apocalipse, capítulo 13, pois é número de homem. O que isso significa através da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo? Pois é número de homem. Seu número é 666. Vamos lá para você poder entender. O corpo humano é constituído de carbono. O carbono é uma estrutura atômica que deriva do quê? 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Vamos refletir um pouquinho. O corpo humano ele é feito de carbono e a estrutura do carbono é 6, 6, 6. Ou seja, o próprio corpo humano já é a marca da besta. E isso aqui é muito profundo, porque eu vou estar explicando durante o vídeo. É importante que você não saia agora, que você assista até o final, para você poder ter entendimento, tá? Por isso no Apocalipse se fala, pois é número de homem. Quando se fala número de homem, está se arremetendo à raça humana, ao ser humano, que vem do 666. E onde que se originou esse problema? Onde que começou essa marca que todos nós já carregamos? Onde que se originou esse fardo? Tudo isso se originou através do pecado principal, que é dito em Gênesis. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 14. Deus conversa com a serpente.
por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais, domésticos e selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Eu quero que você lembre esse versículo. Comerás do pó da terra. Deus está conversando com a serpente. Isso aqui é uma analogia. Nós vamos destrinchar isso aqui, tá bom? Lembra disso, comerás do pó da terra. Agora vamos pegar Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Aqui é importante você entender, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O que é importante você entender aqui? Onde que se originou esse pecado 666 que todos nós carregamos? Se originou através da construção do ser humano, do pó da terra e também da cobra ser amaldiçoada a usurpar o ser humano, porque a cobra, a serpente, ou bem dizer, Lúcifer, se alimenta do ser humano para poder sobreviver. És maldita entre todos os animais e comerás do pó da terra todos os dias da sua vida. E o pó da terra é o ser humano. Então foi no Jardim do Éden que começou a marca da besta através do pecado principal. Uma outra explicação para você também entender. Vamos falar sobre a seguinte passagem em Apocalipse. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender. Nós vamos pegar duas partes para explicar, depois eu falo da mão direita e na testa, para você não fazer confusão. Nós vamos explicar, tá, a obrigatoriedade de rico, de pobre, de livre, de escravo, para que ninguém pudesse comprar e nem vender, tá bom? Olha só, o rico, o pobre, ou escravo, ou pequeno, ou grande, só pode comprar ou vender quem tiver um corpo de carbono. Você só pode comprar alguma coisa, você só pode ter algum efeito nesse planeta se você tiver um corpo de carbono. 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Do contrário, você nada pode fazer, porque o ser humano, se ele for só espírito, tá? Quando ele morre, ele aguarda julgamento. Ele não fica perambulando pela terra. Quando você lê Lucas 16, 19, que é a passagem entre o rico e Lázaro, você percebe que quando a pessoa morre, ela é julgada. Então, simplesmente, o ser humano não fica vagando pela terra. Para você poder comprar e vender, você precisa de um corpo físico. E o corpo humano já é 6, 6, 6. Por isso, a obrigatoriedade de tanto rico quanto pobre, quanto escravo, quanto livre, quanto pequeno, quanto grande, a obrigatoriedade de ter essa marca para comprar. Porque sem o corpo de carne você não consegue comprar e nem vender. Agora, vamos falar uma conclusão para você poder entender. Vamos simplificar a história. Todos nós somos obrigados a vir através do pó da terra. Isso é falado em Gênesis 2, 7. O Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Todos nós somos obrigados a vir através do pó da terra e a enfrentar este mundo já marcado com o número da besta. Por isso é dito em 1 João 5,19: o mundo jaz no maligno. Por isso a terra é um lugar de injustiça, temor e calamidade. Nada aqui é feito para durar. Nada aqui tem valor. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, vencendo a carne 6, 6, 6, se tornou sumo sacerdote para pagar pelos nossos pecados, para nos redimir perante ao Pai, a fim de encontrarmos salvação, devido ao pecado original de Adão e Eva, que se fizeram carne, vieram do pó da terra 6, 6, 6. Pois é dito, fez Deus túnicas de pele
e com elas vestiu Adão e Eva. Gênesis 3, 21. Então, quando Jesus Cristo vem na Terra, ele vem ao pecado, e todos nós já nascemos com pecado. E como é que você nasce com pecado? Você acabou de nascer, você é um bebê recém-nascido. Como é que você nasce em pecado? Como é que você consegue explicar isso? É muito fácil, porque o corpo humano já é o pecado. Ele já é o 666. Cristo veio em pecado e através da sua morte e através da sua ressurreição pôde nos redimir perante a Deus. E através disso, nós conseguimos dar direito à salvação. Então você tem que entender aqui o que é importante até agora. Que a marca da besta é o corpo humano. 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. A marca é muito mais profunda do que um chip. Ela é muito mais profunda do que isso. Eu não nego que a marca possa ser um chip, mas você precisa entender que ela é muito mais profunda do que isso, porque Cristo falava sobre as coisas espirituais. Agora vamos explicar a marca na mão direita e na testa, para ficar fácil de entendimento, tá bom? A mão direita são os seus atos e a testa as suas atitudes e pensamentos. Isso se comprova através da passagem de Caim e Abel. Vejamos, então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Quando Deus falou isso com Caim, o que estava acontecendo? A testa dele, as suas atitudes e seus pensamentos não eram bons pensamentos. Então Deus disse a Caim, isso em Gênesis capítulo 4, versículo 6, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizerdes, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saímos e vamos ao campo. E quando estava no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, a mão direita são os seus atos. É os atos que fizeram Caim matar Abel. E a testa é as atitudes e pensamentos. Então, desde Gênesis, Deus já se falava sobre isso. A marca na mão direita e na testa são as suas atitudes, os seus pensamentos e principalmente os seus atos. Muitas pessoas estão esperando um chip, e não nego que possa ser um chip, mas a coisa é muito mais profunda. Porque se você ficar esperando um chip e você não mudar as suas atitudes, não mudar o seu pensamento, não mudar os seus atos, você não entrará no céu, porque Cristo falava das coisas espirituais. Lembra só de uma passagem que Cristo disse em João capítulo 2, versículo 19: destrói esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Aí os fariseus contestaram ao nosso Senhor Jesus Cristo e falaram: nossos antepassados construíram esse templo em tantos anos, né? Então, o que é dito 2 capítulos depois? Cristo, porém, se referenciava ao templo do corpo, 666. Por esta razão, quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, recordaram os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele venceu o pecado original, ele venceu o carbono 666, ele vive. E através da ressurreição de Cristo que todos nós temos uma chance de ser salvo. Por isso Cristo falava das coisas espirituais. Por isso ele falava: destrói esse templo aí que eu reconstruirei em 3 dias. E Cristo ainda diz, se referenciava ao corpo humano, que é 666. Para os que praticam a doutrina de Cristo, a sã doutrina de Cristo, não se engane, a marca é física, isso não é negado aqui, mas também é espiritual, ela é muito mais espiritual. As suas atitudes, os seus atos, os seus pensamentos irão dizer se você entra ou não no céu, se você é salvo ou não por Cristo.
Por isso a importância de pregar a palavra, ajudar o próximo, fazer obras de caridade. É só você parar para pensar, o dia que aparecer a marca da besta, um chip, na mão direita ou na testa, todo mundo que viveu a história da humanidade, que nunca apareceu um chip, todo mundo que nunca teve a oportunidade de aparecer um chip, essas pessoas não passaram pela marca da besta? É óbvio que passaram. Todo mundo que entra na Terra é testado. Todo mundo que entra na Terra é testado com a marca da besta. Então você tem que entender que a marca da besta não é exclusiva desses anos vindouros que estão acontecendo, desses anos tecnológicos que estão acontecendo. A marca da besta ela é antiga, desde a época de Adão e Eva, desde a época de Caim. A marca da besta sempre foi o corpo humano. Ela é muito mais profunda do que você imagina. Você tem que entender que nós, seres humanos, nós precisamos nos redimir perante a Cristo, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos e principalmente os nossos atos. Dessa maneira, quando nós estamos crendo em Cristo e vivendo em Cristo, aí sim nós não estamos participando da marca da besta. Agora não adianta nada você ser um satanista e simplesmente não colocar a marca da besta e acreditar que vai ser salvo. Você simplesmente ser uma pessoa horrível, uma pessoa que machuca o próximo, é soberba, é arrogante, não quer ajudar, não faz nada para contribuir com a obra, mas simplesmente não colocou a marca, você está acreditando que você vai ser salvo. Não é assim que Deus trabalha, não é assim que Jesus Cristo trabalha. Jesus Cristo falava sobre as coisas espirituais. Você tem que entender que os seus atos, as suas atitudes, o seu pensamento, a sua conduta, isso sim é a marca da besta. Por isso é importante de ser um bom samaritano. Por isso a importância de crer no Messias, seguir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. São os seus atos, os seus pensamentos, as suas atitudes, que se forem destinadas a Jesus Cristo, é que vão te salvar. Então não espere só um chip. Ele pode vir, não tem problema. Você o nega, mas não espere só um chip. Pense um pouco sobre as suas condutas, o que você está fazendo da sua vida, sobre as suas atitudes, sobre o seu pensamento. Comece agora a endireitar a sua vida perante ao Senhor Jesus Cristo. Porque mesmo que a marca chegue daqui a 1000 anos ou chegue daqui a 1 ano, você tem que entender que parte dessa marca é espiritual. E não adianta você negar uma marca física e ser podre por dentro. Você precisa também contribuir com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então se você nega a marca, mas é uma pessoa podre por dentro, não tem garantia que você vai ser salvo. Não é assim que funciona. Cristo falava sobre as coisas espirituais. Então a marca da besta, para quem pratica a sã doutrina de Cristo, o que ela é no contexto geral? Ela é física e espiritual. É o corpo humano, são as nossas condutas, as nossas atitudes e pensamentos. É óbvio que você vai ser testado com um chip, isso eu não nego, vai aparecer. Contudo, se você não colocar sua cabeça em dia, não começar a rever as suas atitudes perante ao próximo, os seus pensamentos perante ao próximo, os seus atos perante ao próximo, perante a si mesmo, não adianta que você não vai entrar no céu. Cristo falava sobre as coisas espirituais. Daí a importância de crer no Senhor Jesus Cristo e praticar a boa conduta, tá bom? Sou Humberto Volz, vou ficando por aqui. Forte abraço.